e a CBS no Simples Nacional. Simples Nacional, ele é o regime simplificado, favorecido, dispendido a microempresas e empresas de pequeno porte. É um regime que favorece, ele beneficia, traz uma apuração simplificada, com tributos de uma carga reduzida, para incentivar pequenas empresas. Bom, no Simples Nacional ele reúne vários tributos, dentre eles imposto de renda, contribuição social, a contribuição previdenciária patronal, ICMS, ISS, PIS e COFINS, IPI. Isso tudo ele é consolidado numa apuração que gera uma guia única, o que a gente conhece como DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E aí, no IBS da CBS, a dúvida que fica, esses tributos irão compor essa guia unificada? Sim ou não? Deixa eu abrir aqui agora o slide para compartilhar com vocês. Primeiro é importante a gente falar da previsão constitucional dessa inclusão desses novos tributos no Simples Nacional, né? Porque parte de um racional de que se esses tributos estão substituindo os atuais tributos sobre consumo, o ICMS, ISS, PIS e COFINS, obviamente ele vai ter uma influência no regime do Simples Nacional, visto que esses tributos estão ali dentro da apuração do Simples Nacional. Então, a Emenda Constitucional 132 de 2023, ela alterou o dispositivo na Constituição Federal, o artigo 146, e ele passou a ter a seguinte redação. Bom, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, nos casos dos impostos previstos no artigo 155.2 e 156A. Aqui a gente tem a figura do IBS. E das contribuições sociais previstas no artigo 195.1 e 5, e 5º. Aqui a gente tem a figura da CBS. Então, sim, esses dois tributos eles farão parte, irão compor ali a apuração do Simples Nacional. Eles vão compor como parte integrante da guia unificada, ou a gente vai pagar separado esses dois tributos. Aqui está o IBS e CBS dentro ou fora do Simples Nacional. Como que vai ficar? Então, ainda no artigo 146, inciso 3º, parágrafo 2º fala que é facultado ao optante do Simples Nacional, optante pelo regime único, apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156A e 195, inciso 5º, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Então, pessoal, vai ser facultativo. Quem for optante do Simples Nacional vai poder fazer a opção de pagar o IBS e a CBS dentro da guia do Simples, dentro do regime unificado, ou pagar o IBS e a CBS pelo regime regular, ou seja, fora do Simples Nacional, e aí ele vai gerar duas guias, né? Ou três, no caso do IBS e da CBS, e a guia do Simples Nacional contendo os demais tributos, imposto de renda, contribuição social, contribuição patronal, contribuição previdenciária patronal. Então ele vai ter essas apurações em separados. Então aqui para a gente exemplificar melhor, o IBS e a CBS, quando ele for por dentro, ele será recolhido, vamos colocar aqui, por dentro, ele será recolhido junto com o IRPJ, contribuição social, contribuição previdenciária patronal, ali vai ter um período de transição que vai ter o ICMS, dentre outros, e aí a gente tem o IBS e a CBS. Isso tudo vai gerar uma guia unificada.
Já a apuração por fora do IBS e da CBS, teremos uma guia com IRPJ, CSLL, CPP, ICMS. Isso aqui tudo vai virar a DAS. Isso aqui também seria a DAS. E mais o IBS e a CBS recolhidos por outra guia, pelo regime regular. Então aqui nesse lado esquerdo temos a apuração do IBS e da CBS por dentro, pelo regime unificado. Regime único, por assim dizer. E na apuração por fora, do lado direito, temos aí segregado a apuração, uma com IBS e CBS, e os demais tributos contendo a guia do Simples Nacional. E aqui a gente tem um regime regular para o IBS e para a CBS. Como fica, então, a questão da apropriação de créditos? Vai ter diferença. Se o IBS e a CBS for calculado por dentro, vai ter um formato. Se for calculado por fora, vai ter uma apropriação diferente de créditos. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre. Aí vem trazendo aqui no parágrafo 3º. Na hipótese do recolhimento dos tributos previstos no artigo 156A, 195, inciso 5, ser realizado por meio de um regime único, de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção, não será permitido a apropriação de créditos. Então, pessoal, aqui fica de forma clara que, caso o optante ele decida recolher o IBS e a CBS dentro da guia do Simples Nacional, dentro do regime unificado, ele não poderá se apropriar de créditos. Então aqui fala, será permitido a apropriação de crédito dos tributos previstos do IBS e da CBS pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e de serviços do optante em montante equivalente ao valor cobrado por meio do regime único. Então aqui ele vai falar o seguinte, o adquirente do optante pelo Simples Nacional, ele poderá se compensar do montante pago pelo optante do Simples Nacional a título de IBS e CBS, em montante equivalente ao valor que foi pago. Então, o comprador ali, o adquirente da mercadoria vendida pelo optante do Simples Nacional, ele fica com um crédito limitado ao que a empresa do Simples Nacional realiza o pagamento. O que ocorre hoje quando a gente pega, por exemplo, o PIS e COFINS, não funciona nesse formato. A empresa do Simples Nacional ela vende para uma empresa do lucro real, por exemplo, e essa empresa do lucro real pode apropriar do crédito da alíquota que ela paga dentro da apuração do lucro real. Numa alíquota geral, seria 1,65 de PIS, 7,60 para COFINS. Então, hoje, a empresa ela pode, na posição de adquirente, comprando de um fornecedor optante pelo Simples Nacional, tomar o crédito na alíquota integral que ela recolhe dentro da sua apuração. Com a reforma tributária, com o IBS e a CBS, ela fica limitada a se apropriar do crédito que a empresa optante pelo Simples Nacional realiza o recolhimento, assim como é o formato hoje já do ICMS, né? Então, desde que esse tributo, o percentual que ela paga, bem como o valor do tributo, seja destacado no documento fiscal, o fornecedor, o adquirente, o cliente dessa empresa do Simples Nacional,
sendo ela do lucro real, fica limitada a se creditar desse montante que a empresa do Simples Nacional paga dentro do regime unificado. Então aqui tem essa limitação para quem estiver comprando de uma empresa optante pelo Simples Nacional, que definiu que recolherá o IBS e a CBS no regime unificado. Caso o optante do Simples Nacional escolha apurar o IBS e a CBS pelo regime regular, então, ou seja, não vai pagar esses tributos dentro da guia do Simples, este ficará sujeito a todas as regras inerentes a esse regime, inclusive podendo se apropriar de crédito desses tributos incidentes nas suas aquisições, nos termos do artigo 47 da referida Lei Complementar, Lei Complementar 214 de 2025. Esse dispositivo, artigo 47, ele vai falar da não cumulatividade do IBS e da CBS. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o optante do Simples Nacional que decidir apurar e recolher o IBS e a CBS por fora, ele vai estar sujeito a todos os regramentos desse regime regular, por assim dizer. Inclusive a apropriação de crédito. Ele vai poder se apropriar de crédito das operações anteriores. O que, quando ele opta por recolher o IBS e a CBS dentro da guia do Simples Nacional, dentro do regime unificado, ele não teria esse creditamento. Então, essa flexibilização permite ao contribuinte optar pelo regime que melhor se adeque à sua realidade fiscal, embora o compromisso com a escolha seja obrigatório por todo o semestre. Aqui ele vai dizer o seguinte: a opção por recolher o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional, ela pode ser realizada, ela deve ser realizada todo semestre, ali nos meses de setembro e abril, passando a valer imediatamente no início do semestre seguinte a esses meses, né? Então, feita ali a opção em setembro, passa a ter validade em janeiro. Feita a opção em abril, passa a ter validade ali em julho. É assim que vai funcionar essa opção por recolher dentro ou fora da guia do Simples Nacional. Um outro ponto que é importante frisar é que, apurando o IBS e a CBS pelo regime regular, o optante pelo Simples Nacional também possibilitará o comprador, o cliente, a se apropriar de um crédito integral do CBS e do IBS e da CBS. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ofertar, por estar no regime regular, uma alíquota maior desses tributos. Quando está dentro do Simples Nacional, a alíquota ela é favorecida, ela é reduzida e, portanto, quem compra fica limitado a se compensar naquele montante em que o optante do Simples Nacional pagou dentro da sua apuração. No regime regular, não. Aí ela já entra, de fato, no regime padrão regular e a não cumulatividade ela ocorre de forma plena, se apropriando de créditos na entrada e possibilitando o seu cliente de se apropriar do crédito também pela alíquota padrão. Dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, em relação aos benefícios e reduções. O optante pelo Simples Nacional, ele deve seguir as regras específicas desse regime. Não é possível aplicar, portanto, as reduções de alíquota previstas na Lei Complementar 214 de 2025. Salvo se optarem por apurar e recolher o IBS pelo regime regular. Então aqui é mais uma importante diferença entre o regime único e o regime regular. Se o optante pelo Simples Nacional decidir incluir o IBS e a CBS dentro do regime unificado, ele não faz jus aos benefícios, às reduções previstas na Lei Complementar 214, porque ela vai seguir outro regramento, ela vai seguir a Lei Complementar do Simples Nacional. Acho que é a Lei Complementar 123 de 2006. Se ela optar por recolher o IBS e a CBS pelo regime regular, ela já faz jus a aplicar as reduções aos benefícios, ao creditamento,
a tudo que norteia a apuração do IBS e da CBS pelo regime regular. Outro ponto seria a inaplicabilidade do regime de caixa, que vai começar a valer a partir de 2027. Então, a partir de 2027, aquele regime de caixa que a gente conhece hoje no Simples Nacional, né, ali quem é optante pelo Simples Nacional, ele pode optar por recolher os seus tributos pelo regime de competência ou recolher os seus tributos pelo regime de caixa, que é um regime que vai apurar os tributos em cima dos valores recebidos, quando esses valores são recebidos. Já o regime de competência não, ele vai realizar a apuração com base na ocorrência do fato gerador, pela nota fiscal, pela data da emissão da nota fiscal, por exemplo. Então, a partir de 2027, o regime de caixa ele deixa de existir. A empresa não vai conseguir fazer mais a opção por esse regime, sendo que para todas as empresas do Simples Nacional, o regime que vai valer será o de competência. Aqui então agora vamos trazer uma demonstração prática de como que vai funcionar a transição do IBS e da CBS dentro da apuração do Simples Nacional. Então pegamos aqui um exemplo de uma empresa que está sendo tributada no anexo 1, que é o de comércio, que teve ali a sua receita bruta acumulada dos últimos 12 meses de 2.160.000 e tem uma receita bruta do período atual de 185.000, período de apuração, e que diante dessa receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, ela recai ali na quinta faixa da tabela progressiva do Simples Nacional. A alíquota efetiva que ela vai pagar diante desse cenário seria de 10,26. Vamos ver como é que vai ficar esse percentual se a gente tivesse esse mesmo contexto durante toda a transição da reforma tributária, ou seja, de 2026 até 2033. Como que ficaria a distribuição desse percentual? Então, dentro dos 10,26, a gente tem a distribuição desse percentual entre cada tributo componente ali do Simples Nacional. Esse exemplo aqui, a gente está trazendo uma apuração do Simples Nacional, onde o IBS e a CBS será por dentro, né? O contribuinte ali, ele optou recolher esses tributos por dentro do Simples Nacional. Então, em 2026, nada muda, a gente segue aí com esse percentual de 10,26 total, não tem nenhum percentual atribuído à CBS e o IBS. A partir de 2027 e 2028, essa situação já muda, né? Deixa de existir o PIS e COFINS e passa a ser a CBS, e aí um pequeno percentual relativo ao IBS. E aqui, a partir de 2029, o que a gente observa é um aumento do percentual atribuído ao IBS, seguindo ali o cronograma de transição. Então, para quem viu o primeiro, segundo módulo que a gente falou acerca do cronograma de transição, a partir de 2029 a gente tem uma progressão da alíquota de IBS frente a uma redução da alíquota de ICMS, sendo que em 2029 a gente tem um aumento de 10%, e aqui já vai em 2030 já vai para 20%, 2031 30%, 2032 40%, até que em 2033 a gente tem a virada de chave 100%, onde deixará de existir o ICMS e o ISS e passa a ter o percentual atribuído ali 100% ao IBS. Então aqui, a partir de 2027, a gente tem a figura da CBS e a extinção de PIS e COFINS, então aqui já não existe mais. E relativo ao ICMS, a gente vai fazendo anualmente uma transição, reduz o percentual de ICMS, aumenta o percentual de IBS. E ao final, em 2033, essa guia do Simples Nacional ela passaria a conter somente o imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária patronal, a CBS e o IBS, totalizando aí os mesmos 10,26%.
Então aqui está um exemplo prático de como vai ocorrer essa transição da reforma tributária dentro de uma apuração do Simples Nacional, onde a CBS e o IBS são calculados por dentro. Quando são calculados por fora, a gente vai ter esse mesmo cenário aqui, mas sem o IBS e a CBS, que vai ser calculados aí numa apuração paralela à do Simples Nacional.